João capítulo 11, versículo de número 9 ao 16, diz a palavra: Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Amém, meu amado? Oh, glória. Pai querido, Pai santo, oh, papai, fala conosco, nos conceda, Senhor, o poder da mensagem, nos abre a porta da palavra e envia a tua palavra, Senhor, que ela percorra os corações, ela produza segundo a tua vontade para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu retomo nessa oportunidade que nos tem provido o Senhor, o tema que vemos fazendo nele reflexão, falando de uma das personagens mais icônicas da Bíblia, da mulher Maria de Betânia, irmã de Lázaro, irmã de Marta, cuja vida nos chama a atenção. E hoje eu acho que é a quinta parte dessa reflexão. E entre esse texto que inicia aqui no versículo 1 do capítulo 11 até o 12, tendo passado com vocês ali naquele primeiro encontro de Jesus, quando conhece Marta, quando conhece Maria, quando conhece Lázaro, em Lucas no capítulo 10, versículos de 38 ao 40, naquele primeiro momento, quando Maria de Betânia conhece o Senhor e ela, atraída pela sua palavra, atraída pelo deleite da sua presença, senta nos seus pés. E ela parece que o mundo para ali naquele encontro. E Jesus vai testificar que ela escolheu a melhor parte, algo que não poderá dela jamais ser tirado. Jesus falava que ela estava estabelecendo um relacionamento com Ele, um relacionamento com o próprio Deus, com o Verbo que se fez carne. Maria, ela foi entendendo Jesus, ela foi entendendo o propósito da missão de Jesus, ela foi conhecendo o Abba, o Pai, de quem Jesus falava, ela foi entendendo a Deus eterno, o amor de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus. Ela foi entendendo o projeto de salvação de Deus, que se consolidava em Cristo Jesus o Senhor. Ela foi entendendo e compreendendo que Jesus, ele não era um rabi comum, que Jesus não era um pregador comum, mas ela foi entendendo que Jesus Cristo, ele verdadeiramente era o Verbo que se fez carne. Ela foi reconhecendo a divindade que estava ali bem diante dos seus olhos, e ela estabeleceu naquele dia um vínculo com o Senhor Jesus. Ela tornou-se alguém que conhecia Jesus a partir da palavra que Jesus ensinava. Ela entendeu com tal clareza a palavra que todas as vezes em que a Bíblia Sagrada vai mencionando Maria de Betânia, ela vai se diferenciando, seja naquele momento lá em Lucas,
seja ao longo do capítulo 11, que nós estamos agora explorando, seja no capítulo 12, que sequenciará este capítulo, e que certamente teremos oportunidade de ali também fazer reflexão. Mas só para te lembrar, Lázaro estava doente, e as irmãs mandaram chamar a Jesus, dizendo: aquele a quem amas está muito enfermo. Elas perceberam que a enfermidade de Lázaro, a medicina nada podia fazer por ela, e percebendo o grande risco de vida que Lázaro corria, elas socorreram, pediram socorro ao Senhor Jesus. Mas Jesus, ao saber da notícia, ele de imediato não vai até lá. Ele estava distante ali da aldeia de Betânia, ele estava em outro território, em outra região, e o texto diz que ele ainda demora mais 2 dias no lugar onde estava, ali fazendo a obra, porque nada lhe escapa, sabe, ele tem o controle de todas as coisas. A demora de Deus, o tardar de Deus no nosso calendário não significa que Deus não irá agir, não significa que Deus não irá fazer. O versículo 5, e nós já meditamos nele, declara: e Jesus amava Marta, Jesus amava a irmã dela, Maria de Betânia, e Jesus amava Lázaro. E eu te afirmo que Jesus também te ama, e o amor de Deus não pode ser medido. O amor de Deus é um amor perfeito. O amor de Deus não é como o amor dos filmes, não é como o amor das novelas, não. O amor de Deus é um amor perfeito, é um amor sacrificial. O amor de Deus, sinta este amor envolvendo a tua vida. João, que procurou revelar Jesus a partir de quem Jesus é, a partir do Jesus com quem ele conviveu e conheceu, ele vai escrever lá nas epístolas dizendo: Deus é amor. Ele encontrou uma definição sublime para afirmar quem é Deus. Ele disse: Deus é amor. Oh, aleluia! Deus é o amor perfeito. E Jesus parece não ir, parece tardar, mas finalmente, passados 2 dias, Jesus, ele diz para os discípulos: vamos voltar a Judéia. Jesus estava fora da Judéia, talvez na Galileia, quem sabe na Pérea, mas Jesus, ele diz: vamos tornar a Judéia. Isso vai alarmar os discípulos, porque os judeus queriam apedrejar Jesus. Os judeus, por causa da mensagem de Jesus, porque Jesus já se identificava como Messias, Jesus já se identificava como Filho de Deus, como quem ele era. A identidade de Jesus chocava os judeus, e por isso os judeus queriam apedrejá-lo, os judeus queriam atacá-lo, e os discípulos advertem dizendo: Senhor, já querem tirar a tua vida, e o Senhor vai para lá. E Jesus então, ele diz aos seus discípulos, o texto que nós lemos, diz a palavra no versículo 9: Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Sabe, a palavra de Jesus parece descontextualizar todo o contexto dos acontecimentos, porque Jesus, ele passa a falar para os discípulos uma verdade sublime. Ele fala da luz. Sabe, Deus, quando criou o universo, ele não criou o universo para viver na escuridão. Quando Gênesis declara: Bereshit bara Elohim ve'et hashamaim ve'et haaretz, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra também declara no versículo 3 que Deus criou a luz, porque diz a palavra ali que o Senhor assim falou: Amá Elohim, falou o Senhor, e disse o Senhor: raia ou seja, haja luz, e houve luz. Deus criou céus e terra, mas Deus não tinha propósito que céus e terra vivessem em trevas, mas Ele é o Criador da luz, Ele é a fonte da luz. Em João, no capítulo 8, versículo 12, em acontecimento anterior a esse, quando levaram a Ele a mulher surpreendida em adultério, depois que Jesus a livrou de ser lapidada, de ser apedrejada, depois que Jesus resgatou a sua vida, Ele disse: vai e não peca mais.
mais, e mudou a vida daquela mulher com aquele encontro, ele vai declarar: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Mas o que Jesus está falando com isso? Jesus está declarando que aquele que tem comunhão com Ele não anda em trevas, aquele que está em comunhão com Ele não tropeça, aquele que está em comunhão com Ele pode se levantar o vento, pode se levantar o adversário, pode se levantar a tempestade, pode vir o que vier, a escuridão, as trevas, as forças tenebrosas não podem atacar para destruir a tua vida. Pode até se levantar, como diz Deuteronômio, pode vir contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos vão bater em retirada. Sabe por quê? Porque eu estou em comunhão com a fonte da luz, e aquele que está em comunhão com a fonte da luz caminha e não tropeça, anda, mas vai andar com firmeza no caminho, porque não está andando só, mas está andando com Jesus, tem Jesus como companheiro. Eu me lembro que quando os discípulos, depois que Jesus ele está sepultado, os discípulos saem de Jerusalém, porque eles dizem: acabou tudo, terminou tudo, o projeto era bonito, o projeto era bom, mas Jesus, ele está morto, Jesus, ele está sepultado, e eles ficam tristes, eles perdem os sonhos, eles perdem as esperanças, e o que é que eles fazem? Eles tornam para a vida antiga, eles vão se afastando de Jerusalém, eles esquecem aquilo que Jesus havia dito, que ele destruindo o templo em 3 dias, ele retornaria outra vez. Eles se esqueciam que aquele Jesus, ele não era um homem comum, ele era aquele que fala e a morte obedece, ele é aquele que fala e o vento obedece, ele é aquele que fala e a tempestade escuta a sua voz, ele é aquele que toca no esquife lá em Naim e o morto torna a viver, ele é aquele que fala com a menina morta em Cafarnaum e diz: menina, levanta, e a morta levanta. Ele é aquele que o leproso chega diante dele, se prostra diante dele e diz: se tu quiseres, tu podes curar-me. E ele diz: eu quero ser curado. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que Bartimeu clamou à beira do caminho dizendo: ele declara: Yoshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Criador do sol, o Criador da luz, para, porque alguém está em trevas e clama por ele. E Yoshua ben Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, e quando Jesus para, oh aleluia, ele dá toda a atenção àquele que clama. Quando Jesus para, mas eu quero tanto que Deus me escute, eu quero tanto que Deus, ele escute o meu clamor e a minha oração. Então clama a ele, porque a palavra diz: clama a mim e eu te responderei. Abre a tua boca, aonde você está. Você pode estar dizendo: eu estou em um lugar difícil, eu estou em um lugar aonde caminhar não é fácil. Então abre a tua boca, faz como Bartimeu, ainda que teus sonhos estejam sepultados, ainda que a tua perspectiva, ainda que você olhe e não veja a saída, ainda que você olhe e não veja a perspectiva, faz como fez Bartimeu. O Criador do sol está passando na tua vida, o Criador da luz está passando aí na tua Betânia, na tua história. Clama a ele, diga: Yoshua ben Davi, tem misericórdia de mim, porque quando ele parar, a tua história vai mudar. Quando ele parar na tua vida, no teu coração, na tua família, na tua casa, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Você não vai mais tropeçar, porque a luz vai chegar no teu viver. Ele parou, e quando Bartimeu chegou diante dele, ele perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres tu de mim? Só Jesus pode fazer uma pergunta dessa. O homem não pode perguntar a outro homem: o que queres que eu te faça? Não pode. Sabe, um dia a mulher de Isaac disse para ele: ó Isaac, me dá filhos, senão eu morro. Isaac ficou muito chateado com aquilo, porque ele disse: eu não sou Deus. Ele não podia atender sua mulher, mas ele foi clamar ao Deus que dá vida, ele foi clamar ao Deus que gera vida, e ele clamou ao Senhor. Ele buscou a face do Senhor, e durante 20 anos ele clamou, e a sua esposa
esposa concebeu gêmeos. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso ouviu o clamor de Isaque e atendeu a sua oração e atendeu a sua petição. Quando Jesus tem diante dele, Bartimeu diz: que queres que eu te faça? Ele estava dizendo: Bartimeu, eu não tenho limite. Bartimeu, oh aleluia, eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Que queres que eu te faça? E o Bartimeu, que diz a história, os globos oculares tinham sido arrancados. Ele diz: eu quero ver. Como é que alguém pede para ver se não tem nenhum globo ocular? Eu quero ver. Aí sabe o que é que Jesus faz? Jesus diz: vê. Oh glória, vê, porque basta uma palavra. Aquele que tem poder para abrir a boca e dizer: haja luz, raia-o, tem poder para dizer: vê. E Bartimeu passou a ver, e não só passou a ver, ele nunca mais se afastou da luz, ele nunca mais deixou a luz, porque ele passou a seguir a luz pelo caminho, ele passou a andar com a luz, ele passou a seguir a luz. Nunca mais ele precisou tropeçar, nunca mais ele precisou de bengala, nem de ajuda para caminhar, porque quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz não tropeça, disse o Senhor Jesus. Sabe, a palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o 10, que Deus é luz. Deus é luz, e em Deus não existem trevas. E diz a palavra que se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo o pecado. Veja, comunhão com o outro é a manifestação do amor de Deus, que é comunicado ao nosso coração, e nós passamos a amar o outro. E a palavra diz: e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Se purifica de todo o pecado, não há barreira. Se purifica de todo o pecado, não fica trevas, mas você também vai brilhar na luz. A palavra diz, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, que somos transformados de glória em glória, até refletirmos o seu rosto como espelho. A palavra declara também que Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, que nele não tem treva nenhuma. E a palavra também diz que se dissermos que não somos pecadores, nós somos mentirosos, fazemos a Deus mentiroso. Mas sabe, aquele homem mesmo pecador, aquele homem mesmo falível, ao se aproximar de Deus, ao buscar uma comunhão com Deus, como fez Maria de Betânia. Maria de Betânia era pecadora, Lázaro era pecador, Marta era pecadora, mas eles estabeleceram a proximidade com a luz, eles se relacionaram com o Senhor Jesus Cristo. E aquele que anda na luz não tropeça. Lázaro já tinha morrido, Lázaro já estava morto, mas Jesus, que é a luz, Ele tem o controle de todas as coisas. Aquele que anda na luz aprende uma verdade: não existe causa perdida para Jesus. Quando os discípulos estavam no barco e a tempestade assolava, e eles lutavam contra a tempestade, e eles tentavam segurar o barco no rumo correto, mas o barco não ia no rumo correto, antes o barco ia a pique. Eles se desesperaram, homens do mar, homens experientes, eles entenderam: a causa está perdida, para nós está perdida. Mas eles não estavam sozinhos do barco, porque lá no barco estava Jesus. E como é que Jesus estava? Jesus estava cansado do dia, ele estava em carne, ele estava exaurido nas suas forças, e ele estava dormindo. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava presente. Sabe, parecia até que Jesus não se importava com o que ia acontecer, parecia até que Jesus estava ignorando o que acontecia à sua volta. Mas não se engane, o silêncio de Deus não significa que Deus não veja, o silêncio de Deus não significa que Deus não possa fazer, o silêncio de Deus, a aparente demora de Deus, não significa que Ele não te ama, não significa que Ele não possa resolver. Os discípulos, quando pararam, quando eles estavam exauridos, eles disseram: vamos a Jesus,
Jesus. E indo até Jesus, eles acordaram o mestre e disseram: Senhor, não te importas que nós pereçamos? E Jesus acorda. E quando Jesus acorda, já quem sabe meio molhado daquela tempestade, quem sabe um pouco encharcado, mas ele estava tão cansado. Ele levanta, olha para o vento, olha para os discípulos desesperados, e ele diz: ô vento. Oh, quando ele fala, a luz brilha, ô vento. E o vento diz: sim, Senhor, te aquieta, está certo, Senhor. Ele diz: ô mar, e o mar diz: sim, Senhor, ô mar, te aquieta, me deixa descansar. Oh, glória, aramandaste. Ele tem descanso para você, ele tem descanso para aquele que tem um relacionamento com ele. Pode vir a tempestade, pode vir a aflição, pode vir o que vier, mas quando você tem um relacionamento com ele, quando você conhece a ele, você diz: eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus, eu tenho. Se você tem Jesus, abre a tua boca e diga: eu tenho Jesus. Olha para essa enfermidade que assola a tua vida e diga: eu tenho Jesus. Olha para esse problema que te aflige e diga: eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Fala para esse problema que você diz que é grande, para essa situação que você diz que é impossível e difícil, diga: situação difícil, situação impossível, problema gigante. Eu tenho um Deus que é maior, eu tenho um Deus que é maior, é o Deus que domina o impossível. Aquele que anda na luz não tropeça. Oh, glória! A casa de Marta estava em luto, a casa de Maria estava em luto, mas Jesus está chegando na casa de Marta, Jesus está chegando na casa de Maria de Betânia. O choro pode durar uma noite, mas tem alegria pela manhã. E Jesus vai declarando na sua palavra: mas se caminhar na noite tropeça, porque a luz não está nele. É aquele que está separado de Deus. Aquele que está separado de Deus não tem luz. É o homem querendo salvar-se a si mesmo. O homem religioso, ele quer salvar-se a si mesmo. Jesus fala do fariseu ali em Lucas 18. Ele vai orar e muito confiante na sua religiosidade, muito confiante na tradição religiosa na qual ele vivia. Ele se coloca diante do Senhor no templo e ele diz: ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, mas eu sou fariseu, eu sou cumpridor da lei, eu sou observador rigoroso da lei, eu dou dízimo, eu dou a oferta, eu conto até os grãos da cevada, para não dar o dízimo fora, nem faltando um grão. Eu sou um homem cumpridor da lei, eu sou um homem justo segundo a lei, eu procuro obedecer a lei. Aí ele olha, porque lá atrás tem um publicano pecador. Lá atrás tem um publicano que alguém olha para ele e considera ele o pior dos homens. E aquele publicano não levanta a cabeça para olhar em direção ao templo. Aquele homem não levanta a cabeça porque ele diz: eu sou pecador. E ele olha batendo no coração, mas ele olha lá no profundo da sua alma e ele percebe o peso do seu pecado e bate no coração dizendo, na sua treva interior: ele está em trevas, ele está em pecados, mas ele estava ali em busca da luz. Ele estava ali em busca de um relacionamento, de uma resposta de Deus. Ele bate no coração dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Parece Bartimeu clamando à beira do caminho: Yoshua, Ben Davi, tem misericórdia de mim. Aquele publicano diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador, eu estou em trevas, ó Deus. Jesus diz: o religioso voltou para casa com os pecados. O religioso voltou para a sua religião. A religião que não pode salvar. A religião que não pode libertar. A religião que não tem luz. E quem anda pela religião tropeça e cai. Mas aquele que buscou a face do Senhor ao coração contrito e quebrantado, aquele que busca a luz encontra a luz. Tem misericórdia de mim,
Ó Deus, é o coração sincero. Deus não escuta pecador, mas quando o pecador pede socorro, Deus escuta. Quando aquele que está em trevas diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Aquele que disse: haja luz, Ele tira as trevas daquele que está em trevas. Ele tira das trevas aquele que está nas trevas, porque Ele tem este poder. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 10 diz: mas se caminhar na noite tropeça, a luz não está nele, mas se vier a luz, as trevas vai sair. Se vier para a luz, será transformado por essa comunhão com a luz. O tempo não permite a gente ir mais adiante, mas eu quero focar aqui, e eu quero falar para você, meu querido, minha querida, você que tem ouvido o Evangelho é a luz que brilha no meio das trevas. Eu quero nessa manhã, você pode ter ouvido falar de Jesus, há mensagens que falam de Jesus, as igrejas falam de Jesus, há livros que falam de Jesus. Maria de Betânia também conhecia Jesus, mas ela conhecia Jesus antes de encontrá-lo, só de ouvir falar. Ela conhecia Jesus estando em trevas, ela conhecia as histórias sobre Jesus, mas ela nunca tinha tido um contato com Jesus, ela nunca tinha sentado aos pés de Jesus, ela nunca tinha parado para ouvir especificamente Jesus falando com ela. Mas você hoje parou, você como Maria de Betânia, que tem ouvido acerca de Jesus, hoje você parou nesta live, e Jesus nesta manhã, Ele está falando contigo. Jesus nesta manhã, Ele está tratando com a tua alma, e eu quero te fazer um convite da parte dEle. Vem para fazer um relacionamento com Ele. Faz como Maria de Betânia, vem aos pés de Jesus, te coloca diante do Senhor e diga: Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Oh, não de ouvir falar, mas eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Evangelho não é teoria, evangelho é realidade, mas é realidade para aquele que se aproxima da fonte da luz, para aquele que quer deixar as trevas, o caminho do tropeço. A palavra de Deus diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Jesus é a palavra, Ele é a palavra que se fez carne, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o logos que se fez carne. Creia nesta palavra, e eu quero te convidar a vir a Jesus. Te coloca diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Oh glória, eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero te conhecer além da religião. Eu quero te conhecer além do que eu tenho ouvido. Eu quero ter uma experiência pessoal contigo. É isso que muda o homem, é isso que muda a mulher, é isso que muda o ser humano. É quando ele vê a luz e ele vem até a luz. Sabe, se Bartimeu, ele tivesse ouvido que Jesus estava passando e tivesse ficado quietinho, decepcionado porque não ganhou uma grande esmola de Jesus, Bartimeu tinha ficado ali. Mas Bartimeu, quando viu Jesus passar, quando ele viu a luz tão perto, a luz está tão perto de você, Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se conformou quando disseram: te cala, cego, não é para você. Ele disse: eu não quero saber se não é para mim, eu não quero saber se eu não sou digno, o que eu quero saber é que eu vou clamar. Clama a mim e eu te responderei. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu esteve com Jesus face a face, e Jesus naquele dia mudou a vida de Bartimeu, e os olhos de Bartimeu, oh aleluia, enxergaram Jesus Cristo, contemplaram a face do Criador da luz. Que visão gloriosa! Cego, e quando os olhos são dados a ele de volta, a primeira visão que ele tem é a visão do rosto, da face do Senhor Jesus. Um dia a igreja de Jesus Cristo será arrebatada, e face a face ela vai ter a mesma visão de Bartimeu, vai ver o rosto de Jesus. Eu quero te convidar a ter uma experiência viva, a ter uma experiência hoje genuína com Jesus Cristo. Como é que eu faço? Venha a Jesus, entrega a Jesus a tua vida. Escreve no chat, dê um sinal para a gente que você quer ter essa experiência real com o Senhor, como Maria de Betânia teve. Ela
conheceu Jesus, ela conheceu a luz. Vem conhecer a luz, sai das trevas, vem para a luz, sai do caminho da morte, vem para o caminho da vida, sai do caminho da opressão, vem para a libertação que Jesus tem para você. Ele vai entrar na tua vida, Ele vai entrar na tua história, você vai ter uma relação, um relacionamento real com Jesus Cristo, e hoje Ele muda a tua história. Venha, Jesus, escreva no chat: eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus Cristo, eu quero saber quem é Jesus Cristo, mas eu quero conhecer, não de ouvir falar, eu quero conhecer de andar com Ele, ou de ouvir a sua voz, eu quero conhecê-lo, porque nasci de novo, eu quero conhecê-lo, porque Ele vai fazer habitação em mim. Venha, Jesus, Ele te chama, vem para esse relacionamento. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. O tempo realmente não permite ir adiante, mas eu quero orar por você, você que enviou seu pedido de oração, você que está tomando uma decisão com Jesus agora. Pai querido e santo, eu quero apresentar a Ti, Senhor, Teu servo, Tua serva, que tem estado comigo até esta hora. Pai, contempla, Senhor, aquele que tem enviado o pedido de oração, enquanto se ministrava a Tua palavra no primeiro momento, no segundo momento, mais cedo. Ó Senhor, Tu és o Deus do impossível. Tu abristes a boca e dissestes: raia-ô, e houve luz. Ah, Senhor, a Tua palavra não volta vazia. Basta uma palavra Tua, ah, Senhor, e vidas serão mudadas nessa manhã. Assim como o Senhor mudou a vida de Bartimeu, assim como a casa de Marta, Maria e Lázaro foi mudada, teve a história mudada, nunca mais foi a mesma, porque eles tiveram um relacionamento contigo, porque eles abriram a porta da sua casa e deixaram que a luz entrasse. Eu te peço nesta hora, adentra os corações, adentra, Senhor, as causas desta hora, estende Tua mão poderosa, ó Senhor, ó Deus eterno, e concede da Tua parte decretos de resposta àquele que clama, àquele que ora, a pessoa, Senhor, que nessa manhã faz uma aliança contigo, desejosa de te conhecer, não à distância, mas desejosa de ter um relacionamento íntimo, profundo e pessoal contigo. Te revela para essa pessoa, Pai querido, em nome de Jesus, que ela te conheça, que nasça de Ti, que conheça a Tua salvação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada,